eu queria aproveitar que você tem essa visão de vários GTs, etc. O que você vê, e os relatórios de impacto e tal, o que você acha que são as grandes mudanças aí, estruturais ou alterações, que se a gente fizer, a gente vai melhorar muito o Open Finance, assim? Olha, o que eu vejo que a gente está trabalhando agora e que vai demorar um pouquinho ainda, espero que não muito, mas vai demorar um pouquinho, é de fato a gente controlar o ecossistema. Hoje a gente tem muita coisa implementada. O que você quer dizer com controlar? Controlar, de alguma forma, metrificar, medir o que está acontecendo. Ah, sim, então, por sim, exemplo, sim. o lançamento da PCM, que foi recente, né? Uhum. A PCM ainda vai precisar de um tempo para Pra estabilizar. quem não sabe o que é PCM. É a plataforma de coleta de métricas. Então, essa plataforma vai fazer a contabilização do consumo das APIs. Então, todas as APIs vão passar por ali e a gente vai conseguir, de fato, quantificar se elas estão transmitindo corretamente ou não, se a quantidade de transmissão é a mesma de recepção, enfim, os gargalos que vão acontecendo nas trocas entre as APIs, a gente vai conseguir metrificar ali pela PCM. Isso é uma versão, obviamente, assim, vou resumir aqui, mas é uma versão automatizada e muito melhorada daquele, por exemplo, um dash recém-publicado, por exemplo, pela Chicago, lá que o pessoal tava mandando dado na mão para eles. É o dashboard do cidadão. Uhum. É um apanhado que... Daria para melhorar ele baseado na PCM, ou não? É que assim, o dashboard do cidadão ele é alimentado por planilhas. Sim, que as na mão. instituições enviam. Então, por exemplo, eu sou uma instituição A... E eu vi que tem uns furos. Tem, então. É manual, né? Eu publiquei um negócio lá, me mandaram mensagem, opa, peraí. Então, o que acontece? É a própria empresa fazendo o resumo das suas transmissões, recepções dos seus dados e enviando numa planilha para alguém que vai colocar num dashboard. Então, sou eu declarando o que eu estou fazendo. E aí, a Chicago tem todo um trabalho de colocar aquilo E no aberto a dashboard do erro, cidadão. mano. Com certeza. O cara do banco pode botar errado, aí manda pra Chicago, que pode se embananar também e colocar Exato. errado. É mão humana fazendo. Exato. E a plataforma de coleta de métricas é automatizado. Então, não é a empresa, né, a instituição declarando via planilha. Sim. É, de fato, conectado nas APIs. Mas é a mesma informação, só que... Sim, tem até algumas Tem algumas dados diferentes Tá ali, bom. mas o intuito é que a gente tenha isso de forma automatizada. Legal. Que a gente não precise que a empresa declare os dados que ela tenha para alguém fazer depois. Não, e depender da declaração, tem que ser automático mesmo, né? É Exato. algo que a gente vai ter que usar o resto da vida. Exato. Então, assim, a gente começar a quantificar essas coisas vai nos mostrar gargalos ou problemas ou oportunidades de melhoria. E eu também penso muito sobre a gestão de consequências que hoje não existe dentro do Open Finance. Então, existem squads criados... O que é a gestão de consequências? A gestão de consequências é, de fato, aplicar penalidades e consequências para condutas, descumprimentos ou condutas que não deveriam estar sendo seguidas ali dentro do ecossistema, né? Então, por exemplo, instituições que estão com tickets bilaterais abertos, e bilaterais é de uma instituição financeira direto para outra, né? Não é para o ecossistema. Por exemplo, abertos há 8 meses. E aquele problema não foi resolvido, impacta de alguma forma, o regulador sim fica em cima para de fato aquilo andar, mas aquela instituição não está sofrendo nenhuma penalidade. Uhum. E quando eu falo sofrer penalidade, não é que tem que ser expulso do Open Finance ou algo assim. Não. Ter quaisquer que sejam as penalidades, sejam leves, médias, pesadas, mas a partir do momento que a gente tem gestão de consequências... Faz o ranking. O ranking do pior atendimento do Open Finance. rapidinho, porque isso mexe diretamente no ego do diretor. Certeza. Que isso, cara? Como é que o nosso banco tá o pior do... Cara, rapidinho. Com certeza. Isso funciona bem e a gente chama de muro da vergonha. E há 2 semanas já começou um muro da vergonha com nomes de instituições expostas na FVP, que é a Ferramenta de Validação em Produção. Então, para quem não sabe, tem uma rotina semanal, né? Tem toda uma estrutura e um escopo, né? Tem alguns escopos ali, a gente não valida tudo, mas que está validando as APIs em produção, fazendo alguns testes e validando. E antes, a gente não tinha uma exposição
com o nome aberto da instituição que estava com problema em produção. E mais ou menos 2 ou 3 semanas, se eu não me engano, a gente começou a receber uma lista, que vai inclusive para o Conselho Deliberativo, onde está escrito lá, instituição XPTO, tem o nome dela exposto, e a quantidade de execuções com falha, por exemplo. Pô, quando ficar público isso aí, me avisa que eu vou botar na newsletter lá, só para dar uma chacoalhadinha. Então, e aí tá exposto lá quantas semanas, a quantas rodadas aquela empresa tá com uma falha em determinado teste. Então, esse tipo de exposição acaba fazendo as empresas consertarem com maior rapidez, ali, com maior eficiência. Dá o senso de urgência, né? Falar, opa. Então, tudo que vai para um muro da vergonha acaba sendo... Pode gerar impacto ruim, né? Negativo, mas acelera ali algumas coisas. E a gente também tem um cuidado de... Pode ir muita coisa para o muro da vergonha que, na verdade, a instituição não estava errada, né? Que foi um problema técnico ali que colocou ela ali indevidamente. E aí tem todo um cuidado de não expor negativamente uma instituição, né? Porque aquilo pode ter um déficit enorme para ela, né? Então tem todo um cuidado, assim. Sim, não dá para você colocar lá... Por isso que o caminho do automatizado, de repente você diminui o escopo do que são os testes para pegar só os que são garantidos, né? Se eu tenho um resultado que existe algum % de dúvida, eu não vou usar. Eu vou usar só o 100%. Por isso que tem as levas, né? Sempre tem o escopo 1, o escopo 2, a gente vai aumentando. Testa com uma primeira parte, a FVP, por exemplo, nessa ferramenta de validação em produção, ela tinha um determinado escopo, e agora a gente está crescendo ele. Aí tu faz um murinho da vergonha, só, esse é o muro particular da vergonha, que eu vou te mandar aqui, e aí você tem o período para se defender. Se não der certo, se você falar que é um problema meu, beleza, eu tiro. Se você não falar, eu vou... E aí acho que é bom até porque aí você vai aumentando o escopo aos poucos, né? Fazendo esses testes. Sim, e a gestão... Tem alguns squads que são de monitoramento, tem monitoramento de experiência do usuário. Legal. Tem monitoramento de fato do ecossistema. E esses squads estão traçando métricas, listando métricas, para que posteriormente, quando a gente tiver ambientes mais maduros e mais seguros para fazer esse monitoramento automático, a gente consiga aplicar consequências. Então, é bem legal assim também trabalhar nesses squads onde a gente vai listando o que pode ser, o que vai ser medido, né? O que é bom, o que é ruim. Legal. E quais são as consequências que vão ser aplicadas em descumprimento daquilo. Legal.